O ano de 1992 estava começando bem, cara. No Brasil nós tivemos a Eco 92, que foi uma conferência do clima super importante, mundial. Vários líderes do mundo inteiro vieram para o Brasil. O Brasil ficou famoso, o nome do Brasil ficou em evidência na América Latina. Nesse mesmo ano, o Clube de Regatas do Flamengo comemorou o quê? Seu pentacampeonato. Era um ano feliz para o Carioca, era um ano feliz para os flamenguistas, era um ano feliz para o Brasil. Em um determinado momento, o ano começa a ficar sombrio. O presidente Fernando Collor de Mello, você deve conhecer, ele ainda está aí na política até hoje. Mas para você que não era nascido, o presidente Collor foi eleito com a promessa de ser o caçador de marajás. Todo mundo tinha esperança dele ser um cara assim revolucionário que ia acabar com as mamatas, que ia fazer realmente um governo correto. Mas denúncias de corrupção começaram a pipocar no governo dele. Pior, em um determinado momento, ele decidiu bloquear a poupança, confiscar a poupança de todos os brasileiros. A inflação naquela época era tão absurda que o preço das coisas no mercado eram remarcados até 2 vezes por dia. Você ia de manhã, o preço das coisas era um, de tarde o preço era outro e de noite o preço era outro, sempre aumentando, claro. Então Fernando Collor ele decidiu bloquear a poupança de todas as pessoas. Alguns dias antes já tinha rumores de que ele iria fazer isso, que o governo Collor iria fazer isso. Então, segundo a Febraban, 10 milhões de pessoas ao mesmo tempo foram para as agências bancárias pedir para pegar o seu dinheiro, para sacar o seu dinheiro em dinheiro vivo. Só que as agências bancárias não tinham dinheiro para poder pagar todo mundo. Então foi uma loucura. Teve gerente de agência preso, as pessoas chamaram a polícia prendeu vários gerentes de agências. Teve um agricultor no Mato Grosso do Sul que tinha vendido uma pequena propriedade, posto dinheiro na poupança para pagar o estudo dos filhos. Quando ele chegou lá no banco e viu que a poupança dele estava bloqueada, ele teve um acesso de fúria, cara. Ele entrou no carro dele, acelerou o carro e invadiu a agência bancária, quebrando tudo com o carro dele. Esse era o pano de fundo do ano de 92, começou brilhando e terminou escuro, cara. E no dia 30 de dezembro de 92, os jornais disputavam 2 manchetes de capa. Uma era fazendo a cobertura do impeachment do presidente Collor de Mello e a outra era fazendo a triste cobertura do assassinato da atriz Daniela Pérez. Você já deve ter ouvido que em 2022 agora entrou no catálogo da HBO Max o documentário Pacto Brutal, que conta sobre o crime contra Daniela Pérez em 1992. Você lembra da comoção nacional que foi esse crime, gente? Se você tem alguma memória dessa época ou alguém próximo de você que tem a memória, escreve aqui nos comentários. Você sabe que minha área é história, eu gosto de contar de onde os personagens vieram, né? Quais foram as escolhas que os personagens fizeram para chegar onde chegaram, pro bem ou pro mal. Eu fico me perguntando, será que a gente é fruto só da nossa ascendência, né? Do que os nossos ancestrais vieram, né? Dá para uma pessoa, dá para um personagem fugir do seu próprio destino? A Daniela Pérez iria sair na escola de samba Caprichosos de Pilares aquele ano, no ano de 93. Ela seria rainha de bateria. Ela iria ganhar um telefone celular. Tudo isso a Cristiana Oliveira, a atriz amiga dela, falou. Telefone celular super caro naquela época, raro no Brasil ainda. Não tinha internet no Brasil nessa época e a TV a cabo ainda estava engatinhando, ainda estava no início. Então, o entretenimento de todo o Brasil, gente, eu não estou exagerando. O entretenimento de todo o Brasil era, depois das 18, ir para casa assistindo as novelas da Globo. As ruas ficavam vazias depois das 18. A novela do momento era a novela de Corpo e Alma, que batia 60 pontos de audiência. Para você ter uma ideia do que é 60 pontos de audiência, o Big Brother, muito bem sucedido de 2021, bateu 27 pontos de audiência. E a estrela da novela era a personagem Yasmin, vivida por Daniela Pérez, pela atriz Daniela Pérez, que namorava com um cara ciumento, né, que era o personagem Bira, vivido pelo ator Guilherme de Pádua, o assassino de Daniela Pérez. O Guilherme de Pádua nasceu em Belo Horizonte, e já novinho, mais ou menos com 18 anos, ele foi para o Rio de Janeiro para tentar a carreira artística. E ele muito cedo, ele conseguiu rápido, o que muito ator que estudou a vida inteira, ele tenta, mas não consegue. Ele conseguiu chegar ao topo, ele conseguiu chegar à principal rede de TV. Já em 89, para você ter uma ideia, ele conseguiu um papel num filme alemão chamado Via Ápia, onde ele vivia o personagem, que era um garoto de programa chamado José. Ele também fez uma pequena participação na novela Mico Preto, pronto, já chegou à Globo, em 1990. E em 1992 ele atuou na novela de Corpo e Alma, a novela principal do Brasil naquela época, vivendo esse personagem, o Bira. Ele chegou ao topo muito cedo, gente, mas não foi o suficiente para ele. Ele fez as piores escolhas. Guilherme tinha 23 anos quando ele cometeu o crime, e então sua esposa, Paula Tomás, tinha 19 anos, e ela ainda estava grávida. Na tarde do dia 28 de dezembro, a Daniela e o Guilherme gravaram as cenas que eles tinham que gravar da novela, né? A última cena do romance entre Yasmin e Bira. Testemunhas disseram que o Guilherme, várias vezes depois desse dia, depois dessa última gravação do romance deles, foi chorando várias vezes ao camarim da Daniela, e depois na polícia e na justiça,
O Guilherme disse que ele estava nervoso porque ele acreditava que o papel dele ia acabar, ia se esvaziar, já que o personagem Bira e a personagem Yasmin iriam terminar o namoro. Ele já não tinha entrado no ar por 2 dias naquela semana. E ele queria que a Daniela intercedesse junto à mãe dela, que era a autora da novela, para que aumentasse o papel do Bira, para que estendesse o papel do personagem Bira na novela. Bom, no fim da tarde, o Guilherme deixou o estúdio, foi até seu apartamento na Avenida Atlântica, em Copacabana, buscou a esposa dele, e o porteiro do prédio deles disse que eles saíram juntos, levando, e isso o porteiro estranhou, levando um travesseiro e um lençol. Eles então, dali da casa deles em Copacabana, voltaram lá para o estúdio, porque ainda havia algumas coisas a serem gravadas, algumas cenas a serem gravadas, e Daniela continuava gravando também. Chegando lá no estúdio, a Paula não saiu do carro, ela ficou embaixo do lençol, deitada no banco de trás do Santana, do marido. Por volta de 21 horas, mais ou menos, as gravações terminaram. No estacionamento, o Guilherme e a Daniela tiraram fotos com os fãs, né, aquele final de dia, né, que ficava em volta dos estúdios da Globo, sempre tinha muitos fãs em volta. Então o Guilherme saiu dirigindo o Santana dele. A Daniela saiu logo em seguida dirigindo o Escort dela, e a Daniela parou para abastecer num posto de gasolina. Foi então que o casal, a Paula e o Guilherme, eles emboscaram o carro da Daniela, fecharam o carro da Daniela, e testemunhas viram quando o Guilherme deu um soco na cara da Daniela, que desmaiou. Então ele colocou a Daniela desmaiada dentro do carro dele. Então eles foram dirigindo dali até a rua Cândido Portinari, que era uma rua isolada na Barra da Tijuca, fica ali na entrada do condomínio Rio Mar, né? E tinha um grande terreno baldio. Ainda hoje tem uns terrenos baldios ali, mas era uma coisa muito mais isolada em 1993. Então ali nesse matagal, cara, nesse terreno escuro, nesse terreno baldio, eles mataram a Daniela. O laudo cadavérico diz o seguinte, está escrito na Folha de São Paulo. O laudo cadavérico da Daniela Pérez indica que ela teve entre 16 e 20 ferimentos. A maioria deles estava concentrada na região mamária esquerda, sobre o coração, e o restante no pescoço. O crime teria sido motivado por inveja, cobiça, vingança, já que, segundo a acusação, Guilherme assediava a Daniela em busca de uma maior participação na novela. E como ele achava que a Daniela tinha contado para a mãe que ele estava assediando ela, ele então decidiu matar a Daniela. Uma coisa terrível é que na delegacia, enquanto ainda não se tinha descoberto quem tinha matado a Daniela, o Guilherme e a Paula foram até a delegacia consolar a mãe da menina e consolar o marido, o ator Raul Gazola. Mas essa história você já está ouvindo em muitos canais, gente, do YouTube. Eu quero te dar um enfoque diferente, eu quero dar uma olhada nos jornais da época para mostrar para você como é que a cobertura jornalística foi bizarra. No mínimo bizarra. Você vai se impressionar de como o Guilherme e a Paula, os assassinos, como que eles usaram a sede de sensacionalismo da mídia para poder jogar todo tipo de versão e embaralhar a história. Você vai ver colunistas, né, culpando a vítima pela própria morte. Você vai ver vários colunistas culpando a Glória Pérez, a mãe da menina, por ter colocado ela na novela contracenando com um cara mau. Uma loucura. Em um vídeo de 3 dias depois do assassinato, eu vou deixar um link aqui na descrição, a mãe da Daniela faz um apelo para a população para não fazer a inversão de que a vítima seria culpada pela sua morte, que ao atacar a memória da Daniela, eles estariam matando a menina de novo. Porque muitas pessoas já estavam começando a acreditar na versão do Guilherme de que a Daniela estava tentando seduzir ele, que estava assediando ele, e que ele matou porque ele não aguentou esse assédio. Nessa imagem, por exemplo, eu selecionei como fonte o jornal A Tribuna da Imprensa, no dia 30/12 de 1992. Quase um Réveillon, né, gente? Nessa manchete de capa, você pode ver que o ator Guilherme de Pádua já tinha confessado sozinho o assassinato. Mas ele disse na delegacia que a vítima, a Daniela, estaria pressionando ele a assumir um suposto namoro deles e terminar com a sua esposa que estava grávida. Depois, as investigações mostraram justamente o oposto, que é ele que estava assediando a vítima, né? Observe que a matéria ainda diz que o marido da Daniela, o ator Raul Gazola, ele tentou se suicidar de desespero pela perda da esposa, tentando se jogar de uma janela, né, lá no cemitério. Nessa outra imagem, tem uma matéria que traz como título Reconstituição da Cena do Crime, dando a impressão para quem lê que se trata de uma reconstituição oficial, mas era apenas um relato do Guilherme de Pádua, gente, que falou um monte de inverdades, como ficou provado depois, para atenuar a motivação fútil do crime dele. Ele disse na delegacia, olha o que ele disse, que ele vivia sendo perseguido por Daniela, que não queria ter um caso com ela, pois ele era muito fiel à sua mulher. Nessa outra imagem, você já vê, olha, no dia 31, a tribuna já mostra que a juíza achou as provas insuficientes para um flagrante e acabou soltando o Guilherme. Observe que o Guilherme de Pádua disse que a Daniela teria ido de boa para o carro dele, teria chorado muito, olha isso, por ele não querer assumir um suposto namoro com ela, e quando ele abriu o porta-luvas para pegar um lenço para a menina que estava chorando, olha que cavaleiro, a Daniela teria visto uma tesoura no porta-luvas, teria pego a tesoura e atacado o Guilherme. Então ele alegou legítima defesa passional, que era apenas uma das dezenas de versões que ele apresentou para o crime. Ele se colocou aí como vítima e a Daniela como uma pessoa que tentou matar ele. Olha que terrível.
Detalhe que os defensores do Guilherme, os advogados do Guilherme e da Paula na época, disseram que ele sempre tinha uma tesoura no carro, porque a Paula vivia bebendo sacos de leite, e ela tinha tesoura para poder abrir. Se você não é da época que se vendia sacos de leite de 1 litro, eu vou te mostrar aí na imagem. Nessa imagem, o delegado acha que a mulher do Guilherme já poderia ser a verdadeira autora, mas minha opinião pessoal, quando eu li essas reportagens, é que parece que a mídia queria acreditar que qualquer pessoa tinha sido a autora do crime. Ou a culpa era da própria vítima, ou da mãe da vítima. Só que era muito difícil para a mídia entender ou aceitar que um homem, um cara bonito, bem-sucedido, pudesse ter cometido um crime tão brutal, né? Nessa imagem vocês vão ver a missa de 7º dia da Daniela, gente. Uma multidão de 5.000 pessoas não deixou os amigos nem parentes se aproximarem da igreja da Nossa Senhora do Carmo. Mas a multidão não queria necessariamente homenagear a Daniela, não. Eles queriam ir lá para tocar e ver os atores que iam participar do velório. Nessa imagem você vê que dias antes, no enterro, uma multidão subiu nos túmulos, nos jazigos, para tentar ver os artistas, para tentar tocar nos artistas famosos que estavam lá. A atriz Cristiana Oliveira teve que ser escoltada por 2 seguranças da Globo. O Tony Tornado e a Cláudia Raia tiveram que ser escoltados por um cordão de isolamento de carros da PM, que teve ator que só conseguiu entrar depois que a multidão dispersou. Eu vou ler para vocês agora a coluna de um cara que tinha sido diretor da Globo e que escreveu assim um monte de maldade em relação à mãe da Daniela Pérez. Para você ver o clima psicológico desse caso, né? Como é que as pessoas, principalmente a família da Daniela Pérez, sofreu pra caramba. Essa imagem que eu tô te mostrando, no dia 7 de janeiro de 93, o ex-diretor da Globo, que praticamente inaugurou a TV Globo, bem no início da TV, né, chamado Walter Clark, ele deu uma entrevista, na minha opinião, expressível, onde ele culpava a Glória Pérez pela morte da filha. Ele ainda colocava em dúvida o talento da Daniela Pérez, como vocês estão lendo, e ele ainda acusa a mãe de manter a filha, abre aspas, contracenando por meses com um garoto de mexer. Palavras dele, né? Como se a mãe tivesse uma bola de cristal para saber o caráter do Guilherme antes do crime. O Walter Clark, esse ex-diretor da Globo, ainda disse mais. Ele disse o seguinte: a Glória Pérez escreveu uma novela sórdida e a filha foi vítima de sua novela. Ela está de alguma forma pagando pelo que escreveu, vivendo o que escreveu. Olha o que esse cara escreveu sobre a Glória Pérez, porque ele não gostou da novela dela, porque ele não gostava da novela dela. Aplicar um sofrimento extra numa família que perdeu uma menina. Você chegar pra mãe e dizer: a culpa é tua porque eu escrevi uma novela ruim. Isso foi só uma amostra grátis que eu te dei do inferno psicológico que a Glória Pérez deve ter passado nesse período, a mãe da Daniela Pérez. Ela teve que provar primeiro que a filha tinha morrido, não por culpa dela, mas por culpa de quem matou, né? Ela teve que ficar provando durante muito tempo a honra da filha, né? Defendendo a honra da filha. Depois ela ainda teve que aturar esse tipo de coisa, gente que acusava ela, que ela talvez tivesse culpa na morte da filha, é uma maldade sem fim. E ela ainda sofre até hoje, né? A Daniela é morta todos os dias, mais uma vez. Ao longo dos 5 anos, até o julgamento do Guilherme e da Paula, eles testaram todo tipo de versão na mídia. Eles chegaram a falar de tudo, né? Houve várias versões que eles iam dando pro crime. Sempre que eles davam uma nova versão, causava um frisson, né? A mídia voltava a fazer cobertura. Eles apareceram mais na mídia, né, em todos esses anos do que a mãe da Daniela, que, aliás, numa entrevista logo após o assassinato, a Glória Pérez, tá disponível no YouTube, eu vou botar o link aqui, disse o seguinte: eu não quero vingança, não tenho nenhum sentimento de vingança, eu quero justiça. Ela já, nos dias que seguiram, demonstrava uma superioridade de caráter muito grande, enquanto que os acusados de assassinato estavam sempre causando burburinho na mídia, sempre aparecendo na mídia. Até depois de preso, o Guilherme de Pádua, ele deu muitas entrevistas, ele foi capa de revista, ele recebia cartas de fãs, principalmente mulheres interessadas nele. Então ele ficou um cara famosinho dentro da prisão. Mas apesar dessas muitas versões, nem o Guilherme nem a Paula convenceram os jurados e ambos foram condenados por homicídio qualificado, por motivo torpe e com impossibilidade de defesa da vítima. Os assassinos pegaram um pouco mais de 18 anos de prisão e Guilherme só cumpriu 1/3 da pena. Ele saiu da prisão em 1999. Como que é leve para um réu primário, a pena no final das contas, né? Como no caso do Guilherme de Pádua, que saiu cumprindo apenas 1/3 desses 18 anos, em 99 já estava livre. E depois de presos, né, o Guilherme e a Paula, que se protegiam muito antes, eles passaram a se acusar mutuamente, e então eles se divorciaram. No documentário da HBO Max, a Glória Pérez faz acusações, depois o Raul Gazola no podcast também confirmou, muito bizarras em relação a Paula, cara, a assassina de Daniela. Por exemplo, no dia da prisão, a Paula vestia uma roupa igualzinha ao personagem da Daniela Pérez na novela.
Ainda na prisão, a Paula passou a estudar direito. Onde? Na mesma faculdade que a Daniela Pérez tinha se formado, cara. Ela colocou onde? A menina na Rede Globo, para fazer cursos de atores mirins na Globo. A Paula também pôs a filha para estudar dança na academia de dança, onde a Daniela Pérez estudava. Tudo isso, segundo a Glória e o Raul, demonstra um tipo de fixação que bota medo neles. E parece que também a Paula passou a morar no mesmo bairro que hoje a Glória mora, e a Glória tem ficado com medo em relação a isso, né? Muito estranho, muito esquisito isso. Bom, hoje o Guilherme é pastor da Igreja Batista da Lagoinha. A Paula Tomás se formou em Direito, como eu te falei, na mesma faculdade que a Daniela Pérez tinha se formado. E hoje ela é advogada e casou novamente. Ela teria mudado de nome para Paula Nogueira Peixoto. Aí eu pergunto a vocês, e se o Guilherme e a Paula tivessem feito escolhas diferentes, se eles não tivessem saído de casa naquele dia, se o Guilherme e a Paula não tivessem decidido cometer aquele crime, as coisas seriam muito diferentes, não seriam? Ah, meu amigo, as escolhas. A única coisa realmente inevitável na vida é que você vai ter que fazer as próprias escolhas. E quanto a Daniela Pérez, meus amigos, poxa, hoje ela é a história, hoje ela é fotos, hoje ela é vídeos, hoje ela é saudade, apenas isso. Mas ainda é muito. Eu desejo toda a força e todo o carinho para a família. Até o próximo vídeo.